Que isso, hein, velho? Que beleza, velho. Porra, agradecer aí enquanto sai a enquete aí do Brecht, né? Ah, já tá Agradecer aí. rolando. Já tá rolando? Tá Porra, rolando, Ah, já pô. agradecer, porque, votei. cara, é uma Pô, velho. experiência Aí nova, né, encerra. velho? E por mais que rola um nervosismo, eu falei, velho, mesmo, acho que o mais incrível, né? Mesmo não sabendo nada de basquete quase, mesmo não sabendo nada de quase NBA, mesmo acho que todo mundo podendo ter um certo nervosismo, eu pensei, cara, eu vou assistir esse jogo com a minha família, velho. Então, pra mim não foi nervoso nenhum, velho. Que eu acho que mostra o que é a tribo, né, velho? Eu acho que. Porque, mano, você não consegue. Nessas situações, se você parar pra pensar o que você tá fazendo, você vai travar, né? E aí eu acho que em momento eu falei, cara, a gente vai levar do jeito que a gente sempre levou tudo na vida, né? Na tranquilidade e na união aqui. Eu acho que hoje a gente teve uma primeira experiência que foi uma experiência aí positiva e que todo mundo sai daqui, eu acho que gostando pelo menos um pouco mais aí de basquete, né? Foi muito gostosinho, Gal. Não é? Assim, pô. Olha, muito. Pô, muito emocionante. Obrigado pelo convite. Tá aqui com essas pessoas que a gente gosta pra caralho. Às vezes falando umas merdas, às vezes tentando entender um pouco mais, porque a gente não sabe muito. Pô, É, que momento. Muito obrigado. Eu agradeço também, acho que pra mim você definiu perfeitamente, porque ó, foram 2 jogos e eu tô com aquela sensaçãozinha que eu queria um terceiro, porque pois passou muito é, já rápido. fica aquela, tipo, quando vai ser o próximo, né? E o que, mas pra mim o ponto alto foi quando você falou assim, assistir em família. Primeiro lugar que eu me sinto honrado disso, Ah, por estar aqui desde 2018, né? E assim, é um privilégio fazer as coisas que você gosta com quem você gosta e com quem você respeita. Então, da minha parte, eu também agradeço demais. E agradeço a galera também que mandou muita mensagem com dados, lembrar disso, lembrar daquilo. Pessoal da tribo, o chat é God demais. Olha Pra aí, mim foi excepcional. beleza. E você, Liminha, quer falar alguma coisa, Liminha? Eu acho que foi um momento assim que a gente tem que levar para sempre, né? Tá aqui como O quê? assistindo Ah, esse jogo da NBA que é pô, a maior liga de basquete de um dos maiores esportes do mundo. Você está vendo na tribo. Isso aí é sensacional. Isso é coisa inacreditável. Parabéns aí aos envolvidos, né? Parabéns aos envolvidos. Gal, oi. eu quero resumir esse momento em uma palavra. Eu tava lá. Eu estava lá. E obrigado, Brecht, né? E Carva, cadê o Carva aí? Pô, Tamo tô aqui. junto, tamo Valeu. junto. Obrigado, viu, Legal, foi Carva, God Brecht. Da demais, hora. cara. A resenha. Você Sábado pode, tem você mais. pode arrumar transmissão de bocha que vai ser legal, cara. Que, tipo, É, a galera unida mesmo. E NBA é muito top, cara. é. Parabéns. Pelo... Em família, né? É, exatamente. É. E Muito só obrigado. avisa aí até, Gal. Sábado Sábado, tem mais sábado também. ainda não tem o horário definido, a partida definida, não sabe se vai. Sabe quantos jogos vai ser? Tem definido se vai Acho ser que vai um? ser um. Acho que vai ser Tá. um. Provavelmente vai ser um. Então, o que vai passar mais rápido ainda, mas parece que vai ter jogos bons no sábado. Então, sábado aí, nesse horário, tá começando sempre por volta da 8h30, né? É, Isso. exato. Tá aí. É, Eu talvez vou, no sábado possa começar um pouquinho mais cedo de repente. Vamos Aí. ver como é. eu vou resumir em uma palavra também, Gal. Muito obrigado, Que Gaules. Foi isso. muita hora. Show de bola. Que isso, obrigado vocês, né? Porra, estamos juntos, senhores. Tamo junto, galera. Muito obrigado todo mundo aí e até sabadão para NBA, mas antes de lá a gente vai fazer mais coisas, né? Agradecer também, né? Calma, o pessoal aí não só agradecemos aí todo mundo aí, né, que fez parte aí desse novo projeto, mas agradecer também o pessoal da NBA, né, velho? O NBA Brasil, os corações aí com as bolinhas de basquete que fizeram isso possível, né, velho? A Budweiser, que é patrocinadora do campeonato da NBA. Então, cara, foram, né, sonhos que se tornaram realidade e a gente quebrar as barreiras, né? Eu acho que se tem uma lição que eu falo para vocês, velho, né? Faz um tempo a gente tem essa pandemia, ela tá puxando muito, velho, porque são muitas horas, velho. E não é só, pô, mas tem dia que você faz um pouco menos de horas, às vezes você faz 10, 12, né? Ontem eu fiz 15 horas, mas não é só
a recente, né? A gente já tá nisso aí, nessa rotina puxada há mais de ano, velho, né? Já vai completar aí só de pandemia quase 2 anos de live. A gente já tá no 3º ano nessa pegada insana, velho. Então, tem momentos que eu tô realmente muito cansado. Mas, e aí a gente acaba não conversando tanto, apesar de fazer muita live, mas uma mensagem que eu queria deixar pra vocês, velho, é que isso daqui, velho, quando eu falo que a gente é impossível, eu, vocês, nós, a gente é impossível, cara. Se você olha alguma coisa e fala, putz, eu não vou conseguir fazer isso porque eu não sei, eu não vou fazer aquilo porque eu não consigo. Cara, tudo que a gente faz aqui, velho, é um monte de gente que não sabe nada, fazendo tudo que sempre sonhou, sabe? Eu acho que é isso que você tem que levar para sua vida, velho. Isso que a gente fez aqui hoje é uma coisa que se você perguntasse há uma semana atrás, todo mundo falaria que é impossível. E há um mês atrás, a gente estava fazendo coisas que se você perguntasse há 2 meses atrás, todo mundo falaria que é impossível. E a gente não para de fazer coisas impossíveis o tempo todo, simplesmente pelo fato, velho, de a gente não achar que a gente não é capaz, né? Eu não sei narrar, eu não sei nada de basquete, eu não sei nada de... Mas eu sei trocar uma ideia, né? Eu sei conversar com as pessoas e eu sei, às vezes, passar alguma emoção. Então, isso daí pra mim já foi o suficiente pra quando virar e falar assim, velho, quando perguntaram pra mim, pô, ó, tá rolando isso da NBA, você acha que dá pra fazer? E, mano, eu tenho medo. Eu tenho desconfiança, eu tenho meus receios, mas eu não paro para pensar neles. Eu nunca deixo que eles fiquem maior do que o que eu sou, sabe? Eu acho que na vida, se você não deixar que os seus medos, que as suas barreiras, que as suas dificuldades se tornem maior do que você vai conseguir, né? E eu acho que esse é o grande exemplo da gente seguir em frente todo dia. Porque eu olho e falo assim, cara, eu não vou nem perder meu tempo pensando nisso, velho. Eu simplesmente vou falar, a gente faz, né? E no final do dia, quando eu olho tudo isso e depois desse primeiro dia tudo entrega, eu falo assim, cara, que bom que eu não gastei 2 minutos pensando nas coisas de ruim que poderia acontecer. Eu foquei o meu tempo nas coisas de boa que pode acontecer, né? Então, acho que quando você leva isso... A gente está falando de uma transmissão, mas você pode levar isso para o seu, né, para o seu relacionamento, para o seu trabalho, para a sua vida, para os seus sonhos, para as coisas que você mais aí admira e gosta, né, velho? Porque você vira e mexe vai pensar, putz, eu não vou conseguir às vezes conquistar aquela pessoa que eu tanto gosto. Cara, se você focar no que você não vai conseguir, velho, o resumo disso é que você não vai conseguir, porque você está focando no negativo. Se você focar nas coisas, né, que você fala assim, cara, eu vou conseguir, né, você está focando no positivo, velho. E se você consegue, você atrai aquilo que você foca, né? Eu brinco isso com vocês todas as vezes. Eu falo, cara, o pensamento tem poder. E a gente, velho, às vezes de uma brincadeira... de instalar um jogo, quanto tempo faz que a gente instalou o NBA 2K a primeira vez? E brincar e falar assim, mano, será que um dia a gente vai conseguir? Né? Será que um dia a gente pode fazer isso? Então é o que eu falo pra vocês, velho. O pensamento ele atrai, a positividade atrai.